Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Regresse ao assento, por gentileza. Desde já quero ser muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite com os irmãos. Lucas capítulo 10, verso 30. Se colocar um pouquinho mais de retorno em agudo, eu agradeço, porque minha voz está bem opaca. 10:30 que diz: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio. Muito bem. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, como se não bastasse, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes, e o que mais? E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma, e cuidou. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo demais que gastares eu te pagarei quando voltar. Somente aqui. Aleluia. Um texto muito conhecido por aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. E nessa noite, querido, eu não quero dizer a parte teológica de Lucas. Eu não quero falar acerca dos evangelhos sinóticos, porque isso nós já estamos careca de saber. Mas atentando-se aqui para o texto, quando nós olhamos para Lucas, nós sabemos que é ele que vai apresentar Jesus como filho do homem. Haja vista que este Lucas que escreve aqui este evangelho é o Lucas conhecido como médico amado. Nós vemos que este Lucas aqui, ele não foi nem apóstolo e nem discípulo de Jesus. Haja vista que ele tenha sido discípulo de Paulo e companheiro também de Paulo. É tanto que Paulo vai o chamar de aquele irmão em uma de suas cartas. O que é interessante aqui no texto em que nós estamos lendo, a parábola do bom samaritano, que todos nós sabemos de cor e salteado. Aprendi quando ainda era criança. Mas o que é interessante é que esta parábola traz para nós um aprendizado fora do comum. Haja vista, queridos, que a igreja de hoje, do século 21, está tão entupida de informações que ela não consegue mais nem digerir para conseguir locomover-se. Já prestou atenção quando você almoça e come demais? Você fica tão empanturrado de alguma coisa que você se alimentou, que a única coisa que você quer é deitar. Você diz: eu comi demais, eu estou pesado demais, eu quero descansar. A igreja do século 21 parece que se encontra no mesmo cenário. Você só encontra gente indisposto, mas quando você vai na sala dele, você encontra lá o diplominha de teólogo, é mestrado, é doutorado, é o que mais ele quiser. Se você não chega aí na casa dele, você consegue localizar ainda pelo anel que está ao dedo dele. Então a igreja do século 21, quando as nossas pregações agora, eu fico imaginando às vezes, porque nós falamos de uma linguagem tão difícil, do sinótico, do escatológico, do que foi, do que vai vir, do que vem voando, do que vem flutuando. E quem está na igreja às vezes não digere, irmã Silvana, o que realmente a essência da palavra está querendo dizer. Nós saímos daqui sabendo o nome de Jerônimo, saímos chamando de Champlin quem é Champlin, saímos dizendo de Bacon, saímos dizendo de tantos escritores, mas nós não saímos com a verdadeira palavra
palavra impregnada dentro do coração. Quando Jesus começa a pregar, Jesus não vai trazer para os ouvidos dos ouvintes nada de teologia é lei, nada de conhecimento muito sobrenatural, embora ele mesmo fosse o próprio conhecimento. Mas é engraçado que Jesus, ele se preocupa em falar de uma maneira em que quem esteja ali ouvindo entenda de uma forma bem clara o que ele está querendo dizer. Oh, queridos, nessa noite deixa eu começar a dizer uma coisa a você. Se eu pudesse colocar um tema, ou se eu pudesse apenas dizer para você uma pergunta, eu diria: onde é que está a igreja viva? Aonde é que está a igreja viva? Quando nós olhamos para dentro deste texto, Jesus é interrogado por um certo homem de lei, e é interessante que Jesus começa a falar acerca da parábola do bom samaritano. Preste bem atenção. Ele diz que, começa a narrar, ele diz que um certo homem está passando por uma estrada de Jerusalém a Jericó, que tinha por comprimento ou por tempo de espaço de 27 a 28 quilômetros. Deixa eu dizer, se daqui para Santo Amaro são 8 quilômetros que nós percorremos, imagine você quanto daria de 27 a 28 quilômetros, alguém andando, alguém caminhando. E Jesus continua a explicar acerca dessa parábola que ele quer dizer para alguém alguma verdade. Preste bem atenção. Quando nós olhamos para dentro da história, Flávio Joséfo vai nos dizer que as características dessa estrada não eram das melhores, não, muito pelo contrário. A estrada era desolada, Kelly, e como não se bastasse ainda desolada, ela era cheia de pedra. E nos tempos de Jerônimos era conhecida como caminho sanguinário. A quem passava por ali dificilmente chegava ao destino sem salvo. Quem cruzava-se este caminho dificilmente chegava dizendo: cheguei. Sabe por quê? Porque aquela estrada, por ser deserta, cheia de pedra, tida ainda como caminho sanguinário, era repleta de assaltantes que estavam ali no intuito de tirar o que os viajantes estavam carregando. Jesus continua a dizer que este moço está passando pela estrada. Perceba que o texto não faz menção do nome que era este moço, nem muito menos o que ele ia fazer. Só que isso pouco importa para Jesus, quando na verdade o objetivo dele é no final da mensagem. Ele continua a contar a parábola dizendo: certo homem está caminhando de Jerusalém até Jericó, cerca de 27 quilômetros. Só que tem um porém: neste caminho que geralmente as pessoas passavam em turma, em bandos, ele está indo sozinho, até que ele é pego por assaltantes. E tem mais: o despojaram e o bateram e o deixaram quase. Entenda aqui, ele estava caminhando. E o que é interessante que nós vamos ver dentro da Bíblia, quando falamos de caminho, nós estamos falando da direção. E é impossível o homem chegar até a Deus andando na contramão de Deus. É impossível o homem chegar ao objetivo central andando na contramão de Deus. Não estou entendendo. Calma, eu estou apenas no início da mensagem. Deixa eu dizer uma coisa. Em Provérbios, no capítulo 14, verso 12, o texto vai dizer: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Segundo Samuel, no capítulo 22, verso 31, Davi vai afirmar: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, escudo de todos os que nela confiam.
O salmista ainda achou pouco e escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Jesus está contando uma parábola, dizendo que certo moço estava agora em uma situação de meio morto, porque ele não estava completamente morto. Quando eu comecei a olhar aqui para este texto, Bruno, eu comecei a me questionar, porque em uma outra tradução nós vamos ver que esse despiram é tiraram a sua roupa. O homem estava em um caminho, só que o caminho era perigoso. Comecei a analisar, evangelista Felipe, acerca deste texto, e muito me fez lembrar acerca de um moço que aconteceu similarmente a mesma coisa com ele. Quando nós olhamos Elias para dentro do Gênesis, nos primeiros capítulos ali nós vamos encontrar um moço por nome de Adão. Só que tem um porém. Adão está em um caminho, se assim eu posso dizer, em que Deus o colocou. Só que tem um porém. Deus o colocou e fez algumas ressalvas ali dentro. Aonde estava Adão? Dentro do jardim do Éden, sim ou não? Só que havia uma ressalva da parte de Deus para Adão. Havia uma ressalva da parte do Senhor para Adão. E como nós somos leitores e sabemos muito bem do texto, nós vamos ver que essa ressalva ela foi quebrada. Presta bem atenção. O Senhor descia toda a virada do dia no jardim do Éden para encontrar-se com o homem. Deus falava, o homem ouvia. O homem falava, Deus ouvia. Uma ligação muito próxima. Uma ligação, Bruno, posso pegar um pouco da tua mensagem? Entre oleiro e vaso. Alguém já pegou aqui a mensagem? Adão está dentro do jardim, irmã Kelly, e o prazer de Adão é receber a Deus. O prazer de Adão é quando dá as 18 horas e ele sabe que ele vai receber uma visita, e não é qualquer uma visita, é a visita do Criador dele. Está Adão feliz na vida. Se eu pudesse conjecturar aqui, diria: querido, põe a melhor roupa, porque Jesus vai chegar lá e vai nos visitar hoje de novo. Era a rotina do Éden, pastor. Virava-se um dia, Deus descia no jardim e se apresentava. Só que o texto vai nos dizer que houve um porém. E há um perigo muito grande nesses porém. Há um mistério por trás deste porém. Porque o homem estava adaptado a sentir Deus. Ele estava adaptado para estar na olaria todo santo dia, vendo o oleiro mexer no barro. E se eu pudesse um pouco ser mais ousada, eu diria: você disse que o oleiro pega o barro com a mão, não é isso? Tudo que você pega com a mão, meu filho, fica uma coisa que só você tem. A sua digital fica impressa ali. Deixa eu dizer uma coisa. Nessa noite eu quero falar de um Deus que vai atrás de você. Eu quero dizer que por mais que você corra, Ele te acha, Ele te alcança. Por mais distante que você vai, Ele disse: eu te pego. Por mais que você queira se esconder, Ele diz: eu estou te vendo. Como diz Camila Barros, Deus te dá corda, mas não solta o carretel. Uma hora Ele começa
puxar. E da onde tu tá, tem que voltar. Choramanda, saramandora, me caia. Está o homem lá no Éden. Aí acontece o porém. E eu vou te dizer, Deus resolve cada pepino nosso que, olha, não é brincadeira. A gente se lameia todo, depois diz, e aí Jesus? Ele diz, pois é, vou ter que lavar. A gente arruma para a cabeça e depois diz, e aí Jesus? Ele diz, pois é, vou ter que consertar. A gente faz cada emaranhado e depois pergunta, e aí Jesus? Ele diz, pois é, vou ter que consertar. É nóis. Deus desce de novo. Eu vou bem devagar para a gente entender. Choremei, andoreme, caia, sai. A pubinaia, sergue-me, choreme, furgue-me. Aí Deus desce no jardim. Cadê Adão? No mesmo lugar, não está. Porque quando a gente faz coisa errada, o primeiro a correr somos nós. Deus desce no jardim. Eu estou pulando porque você já sabe o que aconteceu. Se não souber, me procura no final da disputa. Deus desce e cadê o homem, Anderson? No lugar que era para ele estar. Não está. Aquilo que te causa mais ansiedade, cadê você agora? Não estava. Cadê o culto? Cadê a oferta? Cadê a preparação? Cadê a ansiedade para chegar na casa de Deus? Cadê o fervor no coração para dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá. Deus desce. Cadê Adão? Adão já tinha corrido metros com Eva. E disse, sabe de uma coisa? Olha o paralelo da história que eu estou fazendo. Quando eles pecam, eles olham para um e para o outro e dizem, nós estamos nus. E aí eles pegam folhas de figueira e vão se cobrir com as folhas de figueira. E como diz o evangelista Anderson Rodrigues, é folha, irmãos. Quando o sol começa a bater demais, começa a fazer o que com a folha? Começa a secar. Ela começa a secar e começa a se esfarer. Logo aquilo ali que está coberto vai ficar às claras de novo. Por quê? Porque a folha. O homem está dentro do jardim, porém ele está correndo de algo que ele almejava. O homem está no jardim e o que eu vejo aqui é Deus como missionário, dizendo, por mais que você corra, eu vou ainda dizer para você que eu te amo. Eu vou dizer que tu é criatura feita por mim. Eu não te coloquei em forma, não. Eu peguei com a mão, fui amassando, fui fazendo cada detalhe, cada pedacinho. E por mais que você vá longe, eu te alcanço. Olha, eu vou já encerrar. O primeiro ato de missões que nós vemos. Porque Deus poderia muito bem dizer, eu sou Deus, eu extermino esse povo aí, ninguém sabe de nada, faço um outro, acabou a história, está resolvido. Só que não é. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Só que tem um porém. Quando se houve a separação ali no Éden, porque o pecado ele causa separação entre Deus e você. É por isso que tem horas que a gente se entope de tanta coisa menos de Deus. Parece que nós já estamos igual extraterrestre da igreja. Não sabemos o que é aquilo. Nos assustamos com glória. Sabe o que é isso? Que ele é sinal que tu está se entupindo muito com alguma coisa que está tornando a tua casa estranha. Deixa eu dizer uma coisa. Começou a perceber, corre para o altar, porque está acontecendo alguma coisa. O homem, corre. A partir de agora, quando Deus desce, o homem está escondido, porque ele não pode mais sentir a presença. E ele sabe que ele fez errado.
Agora o que é interessante aqui nós vamos ver é que Deus ele desce no jardim e ele não vê o homem, mas ele faz uma pergunta. E eu imagino que qualquer pedacinho, qualquer metro quadrado do Éden pode ouvir a pergunta dizendo: aonde é que tu estás, Adão? Imagine os senhores o pavor que ele de Adão, porque ele sabia que tinha feito algo de errado. Para corrermos, o homem está agora distante de Deus. Imagina o cenário, bro. Satanás dizendo: muito bem, riu-se da humanidade. Agora eu e vocês estamos totalmente distantes de Deus. Não podemos mais senti-los. Deus fala, nós não ouvimos. Nós falamos, Deus já não pode nos ouvir, porque o contato que havia entre nós foi quebrado. Só que tem um porém: Deus sempre vai ter um segundo plano. Deus sempre vai ter uma segunda chance. Deus sempre vai ter uma oportunidade. Deus sempre vai ter uma cadeira para você. Deus sempre vai dizer: você é bem-vindo aqui. Deus sempre vai dizer: tu és meu filho amado. Deus sempre vai dizer: tu és criatura. Deixa eu dizer, enquanto Satanás está rindo, Deus ainda não tinha chegado. Porém acabou para Satanás quando Deus pisa no Éden e diz: aonde é que tu estás? Dá para trocar esse microfone aqui, por favor? Dá para trocar? Satanás está rindo, dizendo: agora acabou. Satanás só diz alguma coisa, até Deus está de boca fechada. Porém, quando Deus abre a boca para falar, Ele diz: não é morte coisa nenhuma, eu vou vos reconciliar. Imagina Satanás fazendo a festa toda, e Deus chega e diz: imagina, acabou para quem? Começa a Deus distribuir as sentenças, Bruno. Deixa eu dizer uma coisa. Fazendo aqui, glória a Jesus. Tá melhor. Fazendo um paralelo aqui. O homem está dentro do jardim, distante de Deus. O homem está no jardim com a conexão de Deus quebrada. O homem está no jardim nu, desprotegido. Jesus está contando a parábola para o moço. A Herme de Lúcia, melhor sonoplasta. Jesus está contando a parábola lá para o moço e dizendo: certo homem caminhando pela estrada 27 a 28 quilômetros lá em média, foi pelo caminho, pegaram ele, o despiram, bateram nele, o deixaram meio morto. Só que tem um porém: passa-se o sacerdote. Nós estamos estudando nesse trimestre a função do sacerdote. Qual que era a função dele? Ele era quase um faz tudo lá dentro. Por quê? Porque ele tinha a função de juiz, exercia-se a função de juiz. Ele também exercia-se a função de sanitarista e de médico. Se ele está descendo pelo caminho e ele encontra alguém que está meio morto, ele é a pessoa habilitada para cuidar. Só que ele diz que nada, a religiosidade está impregnada em mim. Eu estou tão empantufado de informações que eu não tenho tempo para parar e para cuidar, porque eu tenho um culto para prestar, porque eu tenho rituais para fazer. Deixa eu dizer uma coisa: há momento que nós esperamos de A e de B, não chega, sabe por quê? Porque é o samaritano ainda e está percorrendo pelo caminho, e no tempo certo ele vai chegar. Só
Jesus está dizendo para o moço, e nós podemos conjecturar com Adão. Só que tem um porém. Passou-se o sacerdote, não ajudou. Passou-se o levita, que era auxiliar do sacerdote, também não ajudou. Disse: não, nós estamos muito ocupados com isso. Nós já estamos muito atarefados com a religião. Nós já estamos demais com isso impregnado e nós não conseguimos parar. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito forte. Aí ele diz que passou-se um samaritano. Estou encerrando, já falei demais. Passou-se um samaritano. O samaritano olhou e sentiu compaixão. Não esquece do que eu falei para trás, tá? Que nós vamos ainda utilizar. Ele parou, sentiu compaixão. E a palavra vai nos dizer que além dele sentir compaixão, ele atou-lhe as feridas. Depois de atar as feridas, ele aplicou azeite e vinho. Pegou este moço com o maior cuidado. Isso é missão, tá, irmãos? Com o maior cuidado. Colocou em sua cavalgadura. Não achou por pouco, levou para a hospedagem. Chegou lá, ele não jogou lá. O texto vai dizer, ele cuidou. Quando amanheceu o dia, ele precisou partir. Mas tem um porém, ele tirou 2 dinheiros e disse para o hospedeiro: cuida dele. Ai, Jesus amado. Ele tira 2 dinheiros e diz para o hospedeiro: tá aqui, tá bom? Você utilize para cuidar deste moço. Tem um porém. Oh, os porém de Deus é maravilhoso. Tem um porém. Se você gastar mais com ele, não precisa se preocupar. Você não está entendendo? Eu vou explicar. Ele disse: olha, que 2 dinheiros, cuida dele. E se você utilizar mais ele, não se preocupa. Não te preocupes, porque eu vou pagar tudo. Não te preocupe, porque eu vou financiar todo o gasto dele. Eu vou cuidar. E se você gastar muito mais do que isso, não te preocupes, porque eu voltarei para pagar. Eu vou encerrar a mensagem aqui agora, ó. Se pode. Choremenaia sai. Eu já vou encerrando. Uriminaia saia menchoremecai. Furgiminaia choreme. Sabe o que é que é a promessa de que ele é? Microfone abençoado, Jesus. Sabe o que é que nos mantém aí? Pensa aqui com a gente, ó. O homem caído está na condição de Adão. E eu vou parar por aqui. O homem caído está na condição de Adão. Jerusalém é o paraíso e Jericó é o mundo. Presta bem atenção aqui para você entender. Os salteadores são os poderes hostis, que Paulo vai dizer que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra poderes espirituais da maldade. O sacerdote é a lei. Está tão impregnado de religiosidade que ele diz: eu não tenho tempo nem para amar, porque o meu negócio é a lei. O meu negócio é fazer o que me mandam. O sacerdote, os levitas aqui são os profetas. O samaritano é a pessoa de Cristo, que nos alcança pelo meio do caminho.
quando ainda estávamos jogados no chão, quando ainda ninguém dava nenhuma bolacha furada por você, quando ninguém queria pagar nenhum pão murcho para ti, estava o bom samaritano se aproximando e dizendo: ainda que tenha passado o sacerdote, ainda que tenha passado o levita, eu todavia estou me aproximando. Deixa eu dizer, ele te pegou, ninguém queria dar nada. Ele diz: mas eu saro tuas feridas, eu te dou o vinho que simboliza a alegria, eu te dou um banho de misericórdia, eu te levo para dentro da hospedagem, eu te apresento o hospedeiro e digo: cuida deles, cuida deles, cuida deles. O que é a hospedagem, Mireles? A hospedagem é a igreja. Entra quem quiser, não tem liberdade para entrar. Aqui você não paga ingresso, meu filho, não paga R$1,50 para assistir, ou não paga trazendo 1 quilo de alimento para ver o culto, não. Você pode entrar, é hospedagem. É hospedagem, é hospedagem. E quem é o hospedeiro? Quem cuida da hospedagem? É por isso, pastor, que o senhor não pode desistir de ninguém, porque o samaritano disse: cuida. Aleluia. Eu estou te pagando para cuidar. É por isso que, por mais trabalhoso que o crente seja, o pastor diz: eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Por quê? Porque o samaritano mandou cuidar, mandou cuidar, mandou cuidar. Glória, 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 glória. Aleluia.